Boa tarde! Boa tarde! Oi, oi, oi! O que mais é possível hoje? Que ainda não consideramos. Oi, oi, oi! Oi, Dani! Juliana Camacho! O que mais é possível? O que mais é possível? O que podemos criar hoje? O que está disponível para a gente hoje? O que mais é possível? O que mais é possível? Fala, galera do Insta. O pessoal vai chegando. Oi, Verô. Oi, Isoldinha. Oiê! Sandra. E aí? Vamos começar essa live hoje Como com esse pode tema melhorar? super expansivo. Oi, Nazinha. Oi, Ná. Que mexe na luz, amor? Não, tá bom. Pessoal no Face. A gente tá aqui no Instagram também. Se você conhece alguém que gostaria de assistir a live, mas não tem Instagram. Oi, Lúcia. Eba, entrou, viva! A gente está no Face da Ciência, facebook.com/CienciaCSI. Oi, Cris. Ai, a Cris! Oi, Cris! Oi, Cris. Não sei quem é. Oi. A Farma trabalhou comigo na clínica. O que mais é possível, galera? Tem alguém sentindo alguma coisa no seu corpo? Alguns pensamentos estranhos? Sem som e não ouve também aí. Não estão escutando aqui no Insta. Ah, peraí. E agora? Estão conseguindo escutar? Deu aí? Eu escuto normal, o Vero falou. Ué? E Aumentem agora? o volume aí, pessoal. Quem não estava escutando, está escutando agora? Quem não estava escutando, está escutando agora? Façam certinho ou coloquem uns coraçãozinhos aí pra gente saber se vocês estão nos escutando. Sim. Ó, a Vero tá nos escutando. Eba! Lá também, acho que sim. E se estiver tudo bem aí, dá um certinho pra gente saber. Então, galera, como é que estão sentindo? Como estão sentindo o corpo de vocês nesse dia de hoje? Ó, Gra! Ê! Oi, Gra, Elaine. A Jussara. Oi, Kátia. Sara. Obrigado. Oi, Rodrigo. Oi, Maninho. Que beleza. Kátia tá escutando bem, beleza. A Iná tá nos escutando lá no Face. Tá conseguindo escutar bem no Face, Iná? Quem não puder, quem não estiver escutando aqui pode entrar no Face também, a Ciência CSI. Deu? Eba! Beleza. Coloquem aí nos comentários como que vocês estão percebendo, né, toda essa movimentação do coronavírus, mas assim, tipo, como que tá os pensamentos de vocês, os sentimentos, como que tá o corpo de vocês, o que que vocês estão sentindo. Oi, Silvia. Vamos engajar, né? Vamos ver o que que a gente pode criar junto aqui agora. Que energia, espaço, consciência, escolha, nossos corpos podemos ser para a gente poder ir muito além do medo, muito além de tudo isso que está rondando a gente. O que podemos criar muito além disso, né? O que está disponível para a gente, que se a gente fosse além do medo, a gente já estaria percebendo e estaria criando algo mais grandioso. O nosso convite aqui hoje é para que a gente consiga estar nessa realidade sem excluir nada do que está acontecendo aqui, mas criar mais facilidade para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso entorno e para expandir isso tudo para o mundo também. A gente convidou várias pessoas que não estão acostumados com a maneira que a gente trabalha, e a ideia é essa mesma, é que a gente não entre em nenhum ponto de vista aqui sobre nada e que a gente trabalhe de uma maneira para mover, né, essas energias de limitação que a gente acaba acessando, né, e para a gente mudar qualquer coisa, ou para perceber qualquer coisa, a gente não precisa estar mergulhado em nada, a gente não precisa estar apavorado para poder mudar, a gente não precisa estar com medo para tomar algumas atitudes, algumas decisões diferentes. A gente não precisa estar mergulhado em nada disso, pelo contrário,
Todo esse mergulho nos impede de ter clareza, todo esse mergulho nos impede de acessar mais da gente mesmo, todo esse mergulho nos impede de ir para um espaço de possibilidades diferentes, de conseguir enxergar além, né? Todo esse mergulho nos impede de tanta coisa, né? Então a gente trabalha o tempo inteiro na ciência para que todas as pessoas consigam enxergar além daquilo que elas estão enxergando, né? E esse além do que elas estão enxergando hoje, nesse momento, é o medo, é além do medo. Como podemos ir além do medo? Yes. E isso é uma coisa que está vindo com frequência, né? Que a gente está escutando o tempo inteiro em tudo que é lugar. E o que a gente tem percebido é que algumas desordens já começam a acontecer em pessoas que estão até longe de contato qualquer, mas que estão trazendo consciência. E a gente não tem, às vezes, clareza do que isso está trazendo. Então, o nosso convite é para ir além do medo, porque se ele não tivesse instaurado, o que a gente poderia estar criando hoje? Como a gente poderia estar olhando mais amorosamente, com mais gentileza para tudo aquilo que a gente faz, que a gente sabe que a gente pode fazer e que a gente não está fazendo. E que é só a nossa energia que pode movimentar. Então, para sair um pouquinho dessa vibração, a gente escolhe hoje trazer para vocês a forma que a gente trabalha com as ferramentas que a gente trabalha, tanto de Access Consciousness, como de reprogramação, como de medicina germânica, porque tem muita gente trazendo perguntas para o Matheus sobre o que é isso, sobre como é que é esse olhar, o que está sendo movimentado, e se isso não tivesse acontecendo, como é que as pessoas estariam olhando para as suas vidas. Então, bora lá olhar o presente que isso também é na nossa vida. Olha quanta coisa está movimentando e quanta coisa a gente está podendo olhar. E se a gente não precisasse entrar na polaridade do certo, do errado, do bom ou do ruim, qual é esse lugar de presença, gentileza e amorosidade que a gente se colocaria? Primeiro com a gente, no nosso cuidado, na nossa autorresponsabilidade com a gente mesmo, e depois com aqueles que estão próximos e com aqueles que convivem com a gente. Galera, o que vocês percebem aí que a gente pode estar trabalhando mais? O que vocês percebem de vocês, do corpo de vocês, das pessoas à volta de vocês? Como a gente pode trazer mais facilidade para todo mundo? Como a gente pode contribuir para esse planeta? De que maneira a gente pode ir para um espaço de possibilidades e ser esse convite grandioso que a gente é, simplesmente por ser aquilo que a gente é. Oi, Rê, seja bem-vinda. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, nossos corpos podemos ser para estarmos em total permissão, né? Que a nossa permissão esteja muito além da nossa consciência. Quanta vida há na gente. Quanta vida há na gente e a gente nem para perceber isso tudo. A Ina colocou ali um comentário, percebendo de ficar na presença das intensidades do corpo e destruindo e descriando tudo isso. Sim. Quanto a gente está consciente, né? Ali a Lúcia também trouxe escolha chegar em casa muito bem, e depois ela botou escolha facilidade até no caos. Sim, o caos é um grande presente. A gente sempre traz isso nas nossas lives, nos workshops que a gente faz, né? Uhum. Porque além de mexer com todas as nossas estruturas moleculares, falando mais fisiologicamente ou metabolicamente, né? Mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas percepções, e isso tem a ver muito com o nosso campo energético. Então, sim, às vezes é bem desconfortável, como está sendo agora nesse atual momento, mas é um grande presente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Teve alguma coisa que me alertou, né, também para fazer essa live, que eu estava assistindo um vídeo e aí o pessoal que está no grupo da Ciência também teve a possibilidade de assistir esse vídeo, né, que quando a gente sente medo, a gente faz uma descarga de glicose no nosso sangue, uma descarga de cortisol em todo o nosso corpo, ou seja, a nossa imunidade ela vai lá para baixo, né? Então, se a gente fica 20 minutos assistindo alguma coisa e está conectado com medo ou com energias, né, de baixa vibração, baixa frequência, isso vai deixar o nosso organismo durante 24 horas com o sistema imunológico lá embaixo,
né? E é um exemplo que a gente pode trazer aqui, que é corriqueiro, que vocês podem até perceber no dia a dia de vocês. O nosso sistema imunológico, ele é o nosso sistema de defesa, é o sistema de defesa do nosso corpo. O que são isso? O que tem nossas células? A gente tem nas nossas células os linfócitos, como a gente fala. Ontem a gente estava falando sobre isso, eu e o Matheus. E os linfócitos são aqueles que estão ali de prontidão, tipo soldadinhos, sabe? Se chegar alguma coisa, eles vão lá defender o que tem de extra que existe entrando, vamos dizer, na patologia das coisas, né? E quando a gente está em estresse, quando a gente tem preocupação, quando a gente se sente abandonado, quando a gente vive algum conflito, algum trauma, o que acontece com o nosso organismo? Os nossos linfócitos saltam para defender. E nesse momento que acontece, o nosso sistema imunológico está em baixa. Então o Matheus trouxe essa questão do medo, desse pânico, desse caos que está sendo levantado nesse atual momento da gente vivendo no planeta, né? Nem é questão só de Brasil, é mundial isso tudo. E toda vez que a gente entra nessa frequência, o que é que a gente está criando mais? Mais disso. E aí a gente pode se perguntar, né? Que lugar é esse que a gente está escolhendo olhar para isso ao invés de sobrecriar e criar além disso? E não só nesse atual momento, para todas as outras situações da nossa vida. E tudo que nos impede, né, de perceber que existe algo muito além disso tudo. Tudo aquilo que nos impede de enxergar o presente que tem por trás disso tudo. Estão dispostos agora a destruir e descriar tudo isso? Sim! A gente vai fazer mentalmente o enunciado declarador de Axis para ir mexendo nessa energia. Tá bem? Quem conhece pode fazer consigo. Tá bom? Então... E todas as conclusões, definições, computações, de tudo que a gente já tenha comprado, que não faz mais parte de quem a gente é, mas a gente insiste em ficar nesse lugar para não mostrar realmente quem a gente é. Tudo que isso é, vocês estariam dispostos agora a soltar, limpar completamente? Que energia, espaço, consciência, escolha nós, nossos corpos podemos ser para estar na total permissão, total presença, total vulnerabilidade, de uma maneira inimaginada, onde a gente perceba a real contribuição que a gente é, onde a gente perceba a real presença que a gente pode estar e o quanto as nossas moléculas, né, em presença, sendo a gente, podem mover tudo à nossa volta. E tudo que não permite isso, vamos agora destruir, descriar, liberar por toda a eternidade? Sim! Oi, Regis! Você já botou uma coisa ali? A Renata também botou um pouquinho mais, só olhar um pouquinho mais pra cima. Vamos ver. Escolha, não, assim. A Rê botou mais assim? Só não Botou. banou. Só banou. Escolha está destruindo, descriando toda essa energia densa que chega até nós. Acordei muito tensa hoje, fiquei na pergunta quem pertence a isso várias vezes, e 1, 2, 3 foi ficando leve. Então, tem uma coisa que a gente fala em Axis, é que os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, 99% das vezes não é a gente que está criando eles. Na verdade, a gente está acessando de outras pessoas. Nesse momento, a gente está acessando muito do inconsciente coletivo. Então, uma ferramenta que é uma pergunta muito simples, e a gente pode ficar repetindo essa pergunta, que é: a quem pertence isso? Né? Quando vier sensação de medo, sensação de pavor, sensação de angústia, né? A gente pode simplesmente perguntar assim: a quem pertence isso? Se isso trouxe uma sensação mínima que for de mais leveza, pode ficar repetindo mentalmente isso, pelo menos umas 30 vezes. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. E imagina que essa energia está se dissipando do teu campo, né? E ela está dissipando. E aí a gente fica: a quem pertence isso? Deixa essa energia dissipar. Isso vai trazendo a gente mais para a presença, né? Que é um mecanismo muito comum, né, do nosso funcionamento aqui nessa realidade, que é ficar se alinhando e concordando com alguns pensamentos, ou resistindo e reagindo a alguns outros pensamentos. Como a gente pode estar na presença, né? Em época de tanto tumulto e tanta fake news, né, que acontecem, como a gente pode estar no espaço de presença, fazendo perguntas, percebendo se passar alguma coisa adiante é uma contribuição mesmo, né? Utilizando o nosso saber para se conectar com isso.
não entrar em reação quando as pessoas estiverem passando alguma notícia que não é legal. Percebam como que vocês podem intervir, se podem, né? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Tem muita ferramenta, né? Como o Matheus está trazendo, a Silvia mesmo trouxe, a quem pertence isso, a gente passa isso para todo mundo, a gente está passando aqui de novo. E tem uma outra ferramenta que é super legal de Axis também, para usar a todo momento, principalmente nessas situações onde o Matheus está trazendo, que a gente ou concorda, se alinha ou reage, né, ao que está sendo dito, ao que está sendo manifestado, que é nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser. Essa ferramenta, ela vai te trazer para a presença também. Como que a gente usa ela, Manu? Como assim? Aí, nada é o oposto que parece ser, tudo É é o só oposto que parece falar. ser. É só falar. Deixa falar, sim, deixa rodar ela na mente. todo. Nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Maria. Quais os presentes grandiosos que tem aqui? Acostumem a entrar nesse espaço de pergunta. Matheus, mas cadê a resposta? Não tem resposta. Faz pergunta, faz pergunta, faz pergunta. O que está disponível aqui? O que está disponível aqui? Qual o presente grandioso que tem aqui? Né? Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso, qual o presente glorioso que tem aqui? Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre como as coisas vão ficar, o que vai acontecer com a minha vida, o drama todo que pode acontecer, o que está disponível? Como eu posso estar na presença e sobrecriar tudo isso? Perceber um espaço de possibilidades além de tudo isso? Porque percebam, né? Tudo que está sendo dito também são percepções. E algumas vezes tem muitos pontos de vista fixos da percepção da pessoa que está colocando aquilo, né? Na rede ou aonde for. Então, como seria a gente não ficar vibrando nesse medo todo e perceber qual é a grandiosidade disso pra gente e como a gente pode movimentar ainda mais essa energia para ir para uma frequência mais elevada, né? E olhar para a vida. Porque nesse momento a gente está olhando para a vida. A vida, na sua vida. Se perguntem isso. Será que a gente precisa ter medo da morte para olhar para a vida? Ou entrar nesse interessante ponto de vista, de repente, como diz a Rê aí, da sobrevivência ao invés de viver? Então, que escolhas a gente pode fazer hoje que vão nos conectar mais com o nosso viver e menos com o nosso sobreviver? Né? Que energia, espaço, consciência, escolha nós, nossos corpos podemos ser para acessar um nível tão alto de vibração, onde a gente perceba tudo aquilo que está disponível além de qualquer definição, além de qualquer conclusão, além de qualquer ponto de vista fixo sobre o que está acontecendo. Se eu tivesse na total permissão e pudesse estar enxergando além de tudo, além do medo, além da preocupação, além de qualquer energia densa que esteja presente, o que eu estaria criando, o que eu estaria percebendo, o que eu estaria manifestando, atualizando na minha realidade, que vai muito além disso tudo, né? Se eu estivesse me reconhecendo como um ser incrível que eu de verdade sou, como um ser poderoso, como um ser infinito, como a gente fala em Axis, o que eu estaria criando para a minha vida, o que eu estaria percebendo, que contribuição eu estaria sendo para o planeta nesse momento. Marcinha. Oi, Marcinha. Oi, Karen. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista e você tem esse ponto de vista, né? Tudo que não permita que a gente apareça, que cada um de nós apareça com total clareza, com total verdade, sendo quem a gente é, acessando toda a nossa potencialidade, toda a nossa criatividade, todas as nossas habilidades. A gente agora poderia destruir, descriar tudo isso? Sim. Tudo que não permite que a gente fique em total presença e crie além dessa realidade. Vamos destruir, descriar? Sim. Que mais, galerinha? O que a gente pode descobrir de novo agora, nesse momento? Como a gente pode aguçar o nosso olhar interno para as coisas que de verdade a gente deseja? Matheus, eu penso uma coisa e tu começa a falar exatamente o que veio. Será que nós estamos conectados? Será que nós todos somos uma coisa só? Energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos podemos ser para percebermos que nós somos uma coisa só.
Que contribuição a gente pode ser a partir desse espaço de percepção de que nós somos uma coisa só. Verdade? Começa a perceber, nós somos uma coisa só. A minha frequência começa a mudar e a elevar. Automaticamente o que eu faço? Começo a convidar tudo para uma frequência mais alta. Começo a convidar, 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 começo a convidar. Tudo que me impede de perceber, saber, ser, receber, reconhecer, agradecer. Tudo que está disponível e a grandiosidade que eu sou. Estão dispostos agora a destruir, descriar, abrir mão de todos os pontos de vista, de que nós somos separados, de que nós temos que sentir medo, pânico. Todo o choque, todo o trauma que a gente já tenha vivido nessa vida e em outras vidas e que a gente continua repetindo ao invés de criar além. A gente poderia agora ter total clareza disso e destruir, descriar. Sim. Podem pouco. Tudo que um dia a gente quis mudar e não pôde, mas que agora a gente pode. E tudo que a gente vem resistindo em fazer isso, a gente agora poderia destruir, descriar. Por um Deus, milhão de vezes. Por toda a eternidade e além. Sim. Como podemos acessar mais essa energia de amorosidade uns com os outros? Gentileza. Alegria. Toda a alegria que a gente não vem convidando para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente vem resistindo em ser. A gente agora poderia destruir, descriar. Sim. Isso. Deixa mover. Só baixar a barreira e deixa mover. Sobrecriar o nosso sistema límbico de sobrevivência, ele falou. Como podemos funcionar a partir do espaço de comunhão com o nosso corpo, né? Além de todos os instintos, de todos os mecanismos de sobrevivência. Que energia, espaço, consciência. E se a gente não precisasse mais ativar esses nossos mecanismos de sobrevivência? Se nós funcionássemos além deles, além de todos os implantes distratores, que é o que a gente fala em Axis, como seria a nossa realidade? Que convite a gente seria para esse planeta? Uma outra coisa legal de fazer é baixar todas as nossas barreiras para qualquer ponto de vista que chegue. Quando a gente baixa as nossas barreiras, a gente deixa fluir a energia. E aí a gente consegue receber tudo que está disponível. E a gente não entra mais naquele espaço de achar que as pessoas sugam a nossa energia, ou achar que, eu entrei naquele lugar, foi embora a minha energia. Não, verdade. Verdade que alguém tenha essa capacidade de fazer isso? Não, né? Então vamos olhar para a consciência e o presente que existe em cada situação, né? A Isolda tá falando ali, contribuir com a Terra, restaurar a comunhão com ela. Sim! E se esse for um grande presente que a Terra está nos dando, de olharmos para a gente, de olharmos para ela, de olharmos uns para os outros. Isso é muito louco, né? Porque é tanta informação, é tanta coisa hoje que existe, que parece assim uma forma totalmente estruturada para que tu permaneça imerso nisso o tempo inteiro, que tu não saia disso, que tu vibre isso. Será que a gente precisa verdadeiramente estar assim? Nesse espaço? Como é para vocês? Como vocês percebem isso? Verdade que não existe nada além? A Verônica ali está dizendo, eu tenho um frio na barriga, mas agora depois de fazer perguntas percebi que não é medo. O que seria? Uau, adorei essa pergunta, Verô. O que seria? O que seria, Matheus? O que seria, Verônica? Sabe, gente, muitas vezes... O que está disponível, né, que a gente está acessando. A gente entra nos espaços de tornar tudo muito significante. E algumas coisas a gente
além de tornar significante... Olha que divertida essa energia. Além de tornar significante, Vero, a gente mal identifica. E tu já parou pra pensar que em algum momento da tua vida tu poderia estar... Isso pode ter sido lá na infância, tá? Tu poderia estar super excitada com alguma coisa, porque tu sabia que ia ser uma grande mudança, ou tu ia se divertir demais com aquilo, e alguém parou e disse assim, não faz isso, vai acontecer aquilo. Não faz isso. Te parou, sabe aquele choque, aquele congelamento? E aí tu captou como uma forma de medo. Então, muitas vezes a gente mal identifica essa situação. Então, seria medo ou seria excitação? O que será que está disponível? O que será que está movimentando tão grandioso que está sendo disponibilizado agora e mostrando possibilidades para a tua vida? Então, isso é muito grande. Então, de novo, todos os lugares que a gente definiu, concluiu, computou, tornou algo significante e até muito maior que a gente poderia agora, por favor, destruir, descriar, rescindir, revogar, renunciar, tudo isso em todas as outras vidas e além? Sim! Oi, Paloma. Muita possibilidade. Tu quer trazer um pouquinho do olhar da medicina germânica, como o pessoal trouxe hoje no grupo de manhã? Porque tu já trouxe isso ontem, né? O que tu acha? É contribuição? O que a Ana tá falando lá? Exato. Qualquer tipo de julgamento não contribui. A gente fica na polaridade, né? Quando a gente está na polaridade, a gente está vibrando o quê? Né? Fica aí a pergunta para cada um. Quando a gente está resistindo e reagindo, ou alinhando e concordando, a gente está mantendo algo em existência, né? E esse algo em existência, será que isso cria alguma coisa, né? Que como a gente pode ser um convite para algo além, né? Como a Manu trouxe a questão do medo, né? O que tem além do medo, né? Acho que tem uma música até assim falando o que tem, né? Além do medo, o que eu posso me conectar que está além do medo? E ainda mais, né? Que a gente pergunta, e se não for medo, né? O que a gente está acessando de possibilidades? Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre o medo, se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre o medo que eu estou escolhendo, o que eu estaria acessando de possibilidades? Se eu não tivesse resistindo e reagindo a nada, se eu não tivesse me alinhando e concordando com nada, se eu não tivesse preso em nenhuma polaridade, o que eu estaria acessando de possibilidades? E se esse for o momento da gente ir para um espaço muito além do espaço que a gente jamais imaginou, e se esse caos estiver trazendo a possibilidade de criar aquilo que eu venho pedindo há tanto tempo, né? Então, ontem de noite, com alguma... Não foi nem ontem de noite, foi ontem de manhã, eu acordei com uma coisa, uma energia assim muito... E eu disse para Manu, eu preciso fazer algum movimento em relação a alguma coisa, senão eu vou explodir. Né? Vamos criar alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa, senão eu vou explodir. Né? E aí a gente fez várias coisas, fizemos vídeo, fizemos várias coisas. E aí aquela sensação ainda existia, né? Lá pelo horário do meio-dia. E eu disse, não, eu preciso botar a boca no trombone, eu preciso falar um pouquinho mais do que eu sei sobre as leis biológicas, a nova medicina germânica. E aí eu fiz um vídeo aqui no Instagram mesmo, nos stories aqui do Instagram, onde eu falei que esse vírus não existe, né? E se o vírus não existisse? E se na verdade o vírus for só um ponto de vista? Só existe no universo energia, espaço e consciência. Todas as moléculas do nosso corpo, elas são energia, espaço e consciência. O vírus também é energia, espaço e consciência. Só existe energia, espaço e consciência, né? E eu tive a oportunidade, né, de 10 anos atrás entrar em contato com um outro paradigma na saúde, que é o paradigma das leis biológicas, né? E no paradigma das leis biológicas, o Dr. Hammer, que foi quem descobriu, ele trouxe
ele trouxe uma questão muito interessante, assim, que é uma outra visão sobre o funcionamento dos micro-organismos, dos fungos, bactérias e dos vírus, né? E para resumir toda a história, o que ele quis nos trazer é que tipo, tudo isso já está dentro da gente, todos esses micro-organismos eles já estão dentro da gente. E quando a gente vai para um espaço de modificar algum tecido do nosso corpo, a gente faz com que eles se multipliquem, né? E tudo surge a partir da nossa percepção sobre o que está acontecendo. Então, se eu sinto medo, eu modifico alguns tecidos, né? Se eu sinto uma raiva, eu modifico alguns tecidos do meu corpo. Se eu vivo situações inesperadas, né? Dramáticas, surpresas, né? Surpreendentes, eu modifico choques biológicos, eu modifico alguns tecidos do meu corpo. E num processo de reparo desses tecidos, eu tenho uma multiplicação desses micro-organismos que já estão no meu corpo, né? Então a gente já tem esse vírus que a gente está falando tanto aí, a gente já tem ele no nosso organismo e sempre teve, nos nossos ancestrais já tinha e tudo mais, né? Então que energia, espaço, consciência e escolha, nós, nossos corpos, podemos ser para acessar uma consciência tão além dessa consciência vigente que permite que a gente tenha outro olhar para tudo isso, né? O que se requer para que nós atualizemos os nossos corpos e percebamos que tudo isso que tem no universo tem dentro da gente, tem no nosso corpo e que a gente escolhe de que maneira que eles se manifestam, né? Como seria a gente ir para um espaço de empoderamento desse tanto, sabe? Desse tamanho, que possibilitaria que a gente modificasse todas as coisas do nosso corpo, né? Então, o que se requer para que a gente possa perceber, saber, ser, receber tudo que está disponível agora, né? Tudo que está disponível agora. Aí lá pela meia-noite de ontem, meia-noite e pouco, eu gravei um áudio pro nosso grupo do WhatsApp, onde eu expliquei, né, toda essa visão que algumas pessoas ficaram curiosas, né? Então hoje eu trouxe um pouquinho daqui disso. A gente tem um grupo no WhatsApp, se alguém está assistindo essa live e não está no nosso grupo, quiser saber, pode mandar um direct aqui que a gente manda o link do grupo do WhatsApp para ficar sabendo todas as notícias, né, todas as nossas criações e tal. A gente coloca mais coisas nossas mesmo para trazer mais clareza sobre tudo isso e fora atendimentos e cursos. Olha, a Maria do Carmo trouxe assim, o que mais é possível que eu não considerei que seria possível porque achei que era impossível para ser possível. E tudo que impeça isso, a gente pode destruir, descriar? Sim, Maria do Carmo. A Ana entrou, Ana Cristina. A Dani, tenho tido momentos de inconsciência, principalmente logo após algumas notícias, logo após a notícia nova, né? Percebo o meu corpo completamente adormecido. Eu percebo a Terra demandando muito de nós. Quanta consciência existe aí, Dani? Quanta consciência. O que se requer para que a gente receba, né? Toda essa consciência que a gente está tendo. O que se requer para que a gente receba. Como seria baixar todas as barreiras e começar a receber toda a consciência que está vindo, toda a consciência que está disponível. Gratidão, Dani. Incrível isso. Incrível. Eu estava lendo agora, antes da gente começar a live. E isso, deixa eu falar uma coisa, isso é uma coisa super legal de tu trazer, Dani, porque muitas vezes demanda e comprometimento são coisas que requerem-se agora, nesse momento, e a gente não faz. Sim. A gente está procurando mais fazer muitas coisas do que ser. Então, quanta demanda e quanto comprometimento nós podemos ser com a gente mesmo. Sabe? Todos os momentos da nossa vida, cada batida do nosso coração, sabe? Quando a gente sabe de alguma coisa e a gente recusa ir além, sabe? Porque a gente fica preso em alguma estratificação, algum ponto de vista fixo e não vai além, a gente resiste a ser quem a gente é. E a gente não dá tudo que a gente pode dar, a gente não demanda da gente, a gente não se compromete com a gente. E a gente não fazendo isso com a gente não faz com mais ninguém. Então, sabe, vamos nos abrir para esse receber interno, para esse presentão que está sendo nos dado nesse momento, sabe? E além disso. Sim. Isso é muito grandioso. E sim, todos nós somos contribuição. Todos nós. E a Terra, sim, requer o nosso olhar,
requer a nossa demanda, o nosso comprometimento com ela também. Sim. E a gente pode estabelecer uma comunhão energética, né, com a Terra, de percepção de quanto a gente é a Terra, né, e o que a gente pode criar sendo a Terra, né. A Terra, ela não tem julgamento, né. A Terra, ela não... Tem um facilitador certificado de Axis que tem assim, ó, uma comunhão enorme, que a gente adora tá seguindo ele e compartilhando as coisas dele. A nossa classe avançada de 3 dias de corpo foi com ele. O nome dele é Haris Omanovic. Tem lá no YouTube algumas meditações e algumas perguntas que nos conectam com a Terra. E ele é essa energia da Terra. Então, se vocês tiverem essa possibilidade de entrar lá no YouTube e procurar por ele, vocês não vão se arrepender de estar entrando nesse espaço de grandiosidade e possibilidades com a Terra. Oi, Ias. A Larissa botou aqui, ó, tem um vídeo do Will Smith que fala sobre o que vem depois do medo. Foi nisso que eu conectei, não foi com a música. Eu já vi esse vídeo que ele fala de quando ele pulou de paraquedas, se eu não me engano, né? Muito legal, muito legal. Então, o que está disponível, né, que a gente não está percebendo, né? O que estamos criando possibilidades de ser? Sim! O que mais podemos ir além disso? Tem um pessoal solicitando para o link do grupo do Whats. Depois da live, nos manda uma mensagem no direct aqui que a gente manda o link do grupo do Whats. O que a Dani botou? Na hora começo a baixar as barreiras e deixar fluir, saindo do medo. Do medo. Está tendo uma mudança em velocidade que não estamos acostumados nessa realidade. Yes. E é por isso que muita gente se assusta com isso, sabe? As pessoas criam mais pânico e mais caos ao invés de respire, percebe, sabe? Talvez essa mudança já tenha ocorrido em algum outro momento da história desse planeta. Talvez ela hoje seja completamente diferente do que um dia já foi. E se vocês pararem para perceber, cada um de nós a gente vem pedindo por mudanças, independente do âmbito da vida que seja. A gente vem pedindo muito por isso, seja no nosso relacionamento, no nosso atual estado financeiro, no nosso trabalho, nas nossas relações, enfim, na nossa saúde, na forma como a gente olha o nosso corpo, na forma como a gente se conecta com as pessoas. E será que não é essa a nova era? Esse momento de olharmos para tudo isso que a gente vem pedindo? Como a gente diz em Axis, né? A gente peça e receberás. Mas nem tudo aquilo que a gente pede vem da forma com que a gente pediu. E nem por isso deixa de ser um presente. Então... Isso não é ser otimista, né? Não. É estar na presença, no espaço de possibilidades que está disponível a cada instante. Não tem a ver com positividade, tem a ver com consciência, né? O que está disponível, que a gente não considerou. Essa é uma pergunta que a gente pode estar sempre perguntando. Porque por mais que a coisa pareça horrível, terrível, ruim, perversa, sempre tem um presente grandioso ali por trás, né? E se a gente estiver disposto a perceber isso, que nem a Dani trouxe ali, sim, a Terra está chamando pela gente, né? Tem algo que está sendo solicitado da gente. E não é a Terra num olhar separado, é uma coisa só. Tipo, nós somos a Terra. Tem algo que ela está movendo, que está vibrando no nosso corpo. E esse algo é um presente. É algo muito grandioso, que se a gente estiver disposto a reconhecer, o que estaria disponível, o que a gente criaria, né? O que a gente manifestaria, o que atualizaria nessa realidade, né? Tudo aquilo que nos impede de perceber, saber ser, receber, ser totalmente grato por esse momento. A gente poderia destruir e descriar tudo isso? Por um deusilhão de vezes. Sim. E essa velocidade já estava presente e a humanidade não percebeu. Uma era de caos. Eu percebo e sinto isso. Uma cura está ocorrendo. Isso aí. Se a gente não tivesse ponto de vista sobre a cura, né? Se
Se a gente simplesmente fosse para um espaço de possibilidades onde algo mais grandioso está sendo criado, onde nada precisa ser curado, mas um espaço de mais possibilidades está disponível, se torna disponível. Né? Se a gente não tivesse ponto de vista de que precisa de cura, né? De que as coisas precisam ser curadas, se a gente não fosse para essa polaridade, né? Algo está doente, precisa de cura. Se a gente sempre fosse para um espaço de possibilidades, que possibilidade está disponível, o que está disponível para a gente? Quanta possibilidade existe e está disponível e a gente está negando acessar? Quanto a gente está se alinhando com muita energia de baixa frequência e não está percebendo tudo que está disponível? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e milagres nós, nossos corpos, podemos ser para estar na total permissão. Que a nossa permissão esteja acima da nossa consciência. Que a nossa presença nos permita perceber tudo que está disponível. Isso é muito grandioso também. Então fica a nossa terceira dica de hoje, vamos dizer assim, se pode ser considerada uma dica, que a nossa permissão esteja acima da nossa consciência. Que a nossa permissão esteja acima da nossa consciência. Que a gente possa se olhar no espelho todos os dias e dizer: eu sou grato por estar aqui, eu vejo você. Quantas vezes a gente não tem esse espaço pra gente mesmo de se olhar e dizer: eu te vejo, eu sou grato por isso. Eu também sou grato pelas desordens que acontecem, pelas sombras que eu me coloco e tudo aquilo que a gente muitas vezes não identifica, como a Vero trouxe lá em cima, que muitas vezes quando a gente olha, uau, pode ser isso. E se pode ser isso, pode ser muito mais, pode ser muito além. E aí quando a gente entra nesse espaço de generosidade com a gente mesmo, a gente começa a olhar tudo à nossa volta diferente. Então, se a gente puder ser ainda mais uma contribuição uns para os outros, como a gente ainda pode contribuir mais com cada um de vocês, como vocês podem contribuir ainda mais com a gente. Se essa polaridade não fosse tão densa, não nos puxasse tantas vezes, o que a gente poderia estar criando agora e manifestando, atualizando a nossa vida? Tudo que impede isso a gente destrói, descria. Sim! A permissão sempre está vindo junto com um espaço de vulnerabilidade, né? Então, em todos os lugares que a gente ainda pode estar resistindo a se colocar vulnerável, né? Com, seja lá, medo de julgamento, medo da vergonha, sei lá, o que tem aí por trás desse medo. E toda a raiva, toda a ira que a gente muitas vezes pode estar sufocando. E tudo que isso traz à tona no universo inteiro de cada um, a gente pode estar destruindo e descriando isso tudo para um bem maior. Sim. Tem alguma coisa aqui? Como vocês estão sentindo aí? Como vocês estão se percebendo? Como vocês estão recebendo? Tá me vindo uma onda de emoção, assim. Isso é meu ou é de alguém? Verdade que é emoção, permissão, vulnerabilidade, escolha, né? Isso é uma coisa linda. Escolham mais. Às vezes a gente fica escolhendo tão pouquinho. Aí a gente se para e diz: não anda, o meu negócio não flui, eu não percebo possibilidade. Verdade? Né? Se pergunta isso, verdade? Que lugar é esse que eu tô insistindo em ficar aqui no meu lugarzinho confortável? Porque eu já sei como funciona tudo aqui no meu lugarzinho confortável, né? Gratidão por isso. Quando tá vibrando do dedão do pé até a cabeça. O que mais é possível, né? Quanto espaço a gente pode criar? Como seria se as nossas moléculas elas se engajassem com todo o planeta para uma possibilidade maior, para uma frequência mais alta?
E começar a se mobilizar, né? Tudo aquilo que a gente sabe que a gente pode mobilizar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente imagine que não é possível, quanta molécula a gente é capaz de mobilizar nesse planeta para criar um espaço muito mais grandioso, para que as pessoas acessem, né, muito mais possibilidades, para que a gente perceba tudo que está disponível, para que a gente perceba o universo, se perceba sendo esse universo, se perceba movimentando tudo que a gente pode mover. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, nós, nossos corpos podemos ser para acessar algo tão grandioso, tão além dos nossos sonhos mais formidáveis, que se torna tão disponível nesse caos, que é tão fácil, que a gente até se nega a ver. E tudo que eu venho criando, né, para não enxergar isso, para resistir e reagir a isso. Vamos agora liberar, dissipar, abrir mão por toda a eternidade e além. Sim! E tudo aquilo que a gente vem resistindo em ser, né? Vamos abrir mão disso tudo? Como seria se a gente estivesse nessa disposição, né? O que viria para a nossa vida? Que convite grandioso a gente pode ser, né, Silvia? Se a gente não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso. Que convite grandioso a gente pode ser. Como seria se fôssemos a pergunta, né? Como a gente poderia ser esse catalisador e esse convite para acessar mais e mais pessoas, para criarem mais e mais para suas vidas, nesse espaço da leveza, da fluidez, da alegria. O que se requer de cada um de nós hoje? Vocês podem fazer essa pergunta e perceber o que esse momento requer de mim. Sabe? Com total verdade, conexão com o corpo, mente, espírito. O que esse momento requer de mim? Eu estou aqui hoje na minha casa, eu estou fazendo alguma coisa dentro do meu trabalho. Para um pouquinho, respira ali e se pergunta, o que esse momento requer de mim? O que vier, gente, pode vir qualquer coisa, pode ser um insight, pode ser alguém passando, falando alguma palavra. Recebam isso. E se, indo um pouquinho além, e se alguma coisa estiver ao alcance de vocês para fazer, né, vocês façam. Tenho certeza que isso vai ser muito grande. Olhem para vocês, sejam essa energia. Sejam essa energia que vibra, sejam essa energia de amorosidade, de gentileza, de possibilidades, de perceberem que a escolha de cada um vai criar aquilo que se deseja de verdade. Sem precisar entrar nessas coisas de polaridade mesmo, sabe? Só olhando o que é verdade para cada um e se permitindo fazer o movimento, entrando nesse espaço de vulnerabilidade, né? Sem resistir a isso. Tânia botou, eu sinto vontade de chorar toda hora e não choro. Ha, 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 ha. Ah, eu choro. O que você tá resistindo em trancar aí? Insistindo, né? Trancar. O que você vem insistindo aí? Em segurar isso tudo? Quanta potência tem aí, né? Que se a gente reconhecesse, manifestaria uma realidade totalmente diferente. Né? Alguém tem mais alguma coisa para trazer? A gente já está aqui há quase 50 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está percebendo alguma coisa diferente no corpo? Quer trazer aqui pra gente? Compartilhe essa live, né? Você que está assistindo essa live em qualquer momento, compartilhe essa live. Ela vai ficar aqui por 24 horas. Depois essa live vai para o YouTube. Né? Eu já vou botar ela para subir para o YouTube no A Ciência, Corpo, Mente e Energia, nosso canal do YouTube. Ela vai para lá.
Aí quem quiser compartilhar depois, os grupos de WhatsApp e tudo Vocês mais. vão perceber que a gente vai fazer muita coisa online, né? Acho que faz um ano, mais ou menos, que a gente tem utilizado bastante essa plataforma que é online, que a gente está tendo acesso, a gente consegue interagir. Normalmente a gente usa o aplicativo Zoom, né? E agora a gente está começando a abrir aqui no Instagram, no Facebook, e está compartilhando isso mais lá no nosso canal do YouTube. Então a gente fica fazendo esse convite para vocês também. Vim com a gente, nos acompanhar, trazer as questões de vocês, para que a gente possa estar interagindo aqui. Amanhã o Matheus vai fazer uma live também, muito sobre interessante, e vai poder interagir. Quem quiser trazer as suas questões aqui, ele vai abrir. Isso, a gente vai abrir. Para fazer as facilitações. Se alguém tiver interesse, a gente vai abrir ao vivo o vídeo para fazer uma facilitação, alguém que esteja sentindo alguma dor ou que sinta alguma dor no corpo. A minha ideia é fazer pelo menos uma facilitação ao vivo durante a live. Quem é que vai se permitir aí entrar nessa vulnerabilidade? Para trazer mais clareza, então comuniquem para todo mundo que queira ter um olhar diferente, né? Mais amplo, com mais consciência para o seu corpo. Amanhã não vai ser às 3 da tarde, vai ser às 9 da noite, mas o que será que esses corpos querem dizer quando manifestam a dor, hein? Ou a dor, ou as intensidades, né? Olha, a Dani já se manifestou, se conecta com a gente às 9. Às 9 da noite. Pensar no teu caso. Então, galerinha, eu acho que a gente vai ficando. Vamos, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizando. Compartilhem com todo mundo essa live. Entrem nesse espaço, né? De maior permissão, de se permitirem viver na alegria em meio ao caos, sim. De vibrar uma coisa mais elevada, vamos dizer assim, se é permitido dizer que seja elevada, né? A Jussara. Vamos fazer um exercício, que a gente falou bastante sobre isso para finalizar. Eu vou pedir que vocês fiquem numa posição mais confortável possível aí, seja lá o que vocês estiverem fazendo. Conectem com o corpinho de vocês. Só percebam o corpo de vocês, todas as extremidades do corpo de vocês. Percebam que vocês podem expandir a energia de vocês, além do corpo de vocês, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo. Preencham toda a peça, né? Toda a peça que vocês estejam da casa de vocês, ou onde quer que vocês estejam. Vai além da casa de vocês, expande a energia, expande. Vamos além da nossa cidade, além do nosso país, além do nosso planeta. Mantenha essa energia expansiva e coloca a atenção de vocês na sola dos pés de vocês. E aí a gente vai chamar uma energia que é de restauração da comunhão com a Terra. Como que eu chamo? A gente só fala restauração da comunhão com a Terra, restauração da comunhão com a Terra, restauração da comunhão com a Terra. Restauração da comunhão com a Terra, restauração da comunhão com a Terra, restauração da comunhão com a Terra. Se eu estivesse sendo esse planeta hoje, se eu estivesse reconhecendo que eu sou esse planeta, o que eu criaria, o que eu manifestaria, o que eu atualizaria? Se eu percebesse o quão uno nós somos. Conecta com o corpo de vocês. Permite conectar o solo dos pés de vocês com a terra, independente de onde vocês estejam. Restauração da comunhão com a terra, restauração da comunhão com a terra, restauração da comunhão com a terra. Quem sabe o enunciado declarador pode falar o enunciado declarador. Senão não tem problema, eu estou fazendo aqui. Permitam elevar a vibração de vocês, conectar com a vibração da Terra, conectar com uma frequência, né, que não tem ponto de vista.
Baixando as barreiras, 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 baixando as barreiras. Se eu não tivesse ponto de vista, se eu soubesse que eu posso escolher ser a Terra, o que estaria disponível para mim? Se eu percebesse o quanto eu sou a Terra, que energia eu vibraria, que frequência eu acessaria, o que eu criaria nesse planeta? Toda a contribuição que a gente vem se recusando a ser, vamos agora destruir, descriar tudo isso. Tudo que impede que a gente seja, a total permissão, total presença, total ausência de barreiras. Vamos agora destruir, descriar. 1, 2, 3. Gratidão a todos nesse espaço de possibilidades. Gratidão. A gente vai finalizando. Que a gente se permita, né, ao meio ao caos, perceber tudo que está disponível, todos os presentes gloriosos que estão disponíveis. Gratidão. Beijo. Beijo. Comentem aqui qualquer coisa que vocês gostariam de saber também. E a gente vai respondendo aos pouquinhos. Gratidão, gente. Beijo, 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 beijo.